Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para trazermos mais um vídeo com um tema teológico para o aprendizado de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Ademir Nascimento, este que vos fala. Sou professor de teologia, pastor, teólogo, bacharel em teologia e professor de filosofia também. E estamos aqui para, mais uma vez, trazermos esse estudo para todos vocês. O tema do estudo de hoje é a hipocrisia, o pior erro da religião. Então estamos aqui para trazer esse estudo neste momento. Eu gostaria de convidar você para nós lermos um texto aqui que se encontra no Evangelho segundo Lucas, segundo nos escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo 25, que nos diz assim: Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 em diante, que nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos, meus amigos do YouTube que acompanham nosso canal nas redes sociais. Vamos, nesse momento, desenvolvermos aqui mais uma temática. A hipocrisia. A nossa temática de hoje é a hipocrisia, o pior erro da religião. Nós estamos aqui diante de uma passagem da Bíblia que eu costumo sempre dizer: se essa passagem da Bíblia, a Bíblia se resumisse somente na parábola do bom samaritano, aqui em Lucas capítulo 10, 25 a 37, poderíamos dizer que
aqui está toda a verdade do Evangelho de modo resumido. Toda a verdade. Então, a parábola do bom samaritano é uma história que Jesus nos conta de um homem que, de acordo com a palavra, um doutor da lei se aproxima de Jesus, do Cristo, do Mestre, e indaga e pergunta a Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus perguntou a ele: o que está escrito na lei? Como interpretas? E o mestre judaico, quem era aquele doutor da lei? O doutor da lei era um rabino, era um mestre, era um homem versado, esmerado, estudado, uma pessoa que tinha o conhecimento das leis judaicas, que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia os profetas, que conhecia os escritos, os salmos, que conhecia a Torá, os livros da lei judaica, que conhecia os costumes judaicos, que conhecia o Talmud, né? O Talmud, que é um compêndio de normas, de costumes judaicos, que era dividido no Gemará e na Mishnah, que continham os códigos de éticas da lei judaica, costumes judaicos, códigos e etc. E esse doutor da lei era um homem conhecedor das leis, é tanto que ele cita Deuteronômio e cita Levítico, que justamente falava a respeito do amor a Deus e ao próximo. Então, era uma pessoa que tinha o conhecimento. E Jesus perguntou a ele. Quando ele pergunta a Jesus o que poderia fazer para herdar a vida eterna, Jesus pergunta àquele homem o que estava escrito na lei. Ele cita. E Jesus sabia também reconhecer quando lhe pediam, quando lhe davam opiniões corretas, quando as pessoas tinham respostas corretas. E o Senhor Jesus foi e falou para ele: você respondeu bem, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas aí o homem, né, querendo ainda se justificar, nos diz a palavra, ele perguntou a Jesus quem seria o próximo dele. Quem seria esse próximo que a Bíblia mandava amar? E aí é quando o Senhor Jesus, cita a parábola do bom samaritano. Aí Jesus conta a história que ia descendo um homem de Jerusalém para Jericó e veio a cair, né? Geograficamente nós sabemos que o deserto aonde esse homem foi atacado ficava próximo a Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém, ele tem que passar pelo deserto antes de chegar em seu destino. E ele foi assaltado. Ele foi assaltado no meio do caminho e os bandidos, os assaltantes, os salteadores, roubaram aquele homem e, não se satisfazendo só de roubar, também espancaram aquele homem. E nos diz a Bíblia que os ladrões deixaram aquele homem quase morto. E agora vem a questão em que
Jesus diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo lugar. Vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, passou distante, não quis se aproximar. Passando também um levita, Jesus cita 3 pessoas aqui que passaram: o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote passou, não fez nada, passou de longe. O levita também passou de longe, não fez nada. E quem era o sacerdote? Era o oficial do templo judaico, da religião judaica, quem tomava conta dos sacrifícios, quem tomava conta dos rituais judaicos, que era responsável pelos rituais, pelos sacrifícios. E o levita era um assessor do sacerdote, também passou de largo. Esses dois homens, o levita e o sacerdote, representam a lei. E, fazendo uma aplicação para os dias de hoje, podem representar também a religião, a hipocrisia da religião, o fingimento da religião nos dias atuais. Então, de quem se esperava ajuda, não foi possível, porque eles passaram de largo, porque eles representavam a lei. A lei não tem pena de ninguém, a lei não se compadece de ninguém, a lei não tem amor pelo próximo. A lei só julga, a lei só condena, a lei só exclui. E é assim que muitos irmãos hoje querem fazer de Jesus Cristo um instrumento de julgamento. Querem fazer de Jesus um capitão da lei, mas Jesus não é capitão de lei nenhuma. Jesus não é capitão da lei. Jesus é a graça. Jesus não é capitão da lei. Cristo é o Senhor da graça. Nosso Senhor Jesus é o Senhor da graça. O sacerdote passaram de largo, porque eles representam a lei. A lei pula por cima da calamidade humana. A lei pula por cima dos fracassos humanos. A lei somente aponta. Mas a lei de Cristo não tem compaixão. A lei de Cristo se compadece. A lei de Cristo tem compaixão da dor humana. E qual é a lei de Cristo? É a graça. A lei de Moisés não era graça, era a lei dos rituais judaicos, onde o sacerdote e o levita estavam no templo fazendo rituais, cuidando dos louvores, se dedicando aos cânticos. Cristo não é capitão de lei. Cristo não é capitão de lei. Cristo é a graça. A lei de Cristo é a lei da graça. É a lei que ampara. É a lei que não julga. É a lei da vida. É a lei da liberdade. É a lei do amor. É a lei da misericórdia, do perdão. A lei de Cristo é aquela que a lei diz algo e Jesus chega e diz: eu, porém, vos digo. O samaritano, a Bíblia diz que passou, o sacerdote não fez nada para ajudar aquele homem, passou, o levita não fez nada, esperava-se. Jesus estava falando aqui para os judeus, e os judeus ficaram atônitos, perplexos, quando Jesus introduz a figura do samaritano na parábola, na história. Por quê? Os povos samaritanos nessa época mesmo aqui, nessa época,
em que Jesus falou dessa parábola, os samaritanos estavam em pé de guerra, porque eles eram desprezados, eles eram considerados como a escória da sociedade judaica. Eles não tinham valor para os judeus, os samaritanos. E aí, para o espanto de todos, Jesus inclui dentro da sua história, dentro da parábola, para representar a graça de Deus, a figura de um samaritano. A figura do samaritano que os judeus odiavam. E prestem bem atenção que aquele homem que estava caído na beira do caminho, que estava caído lá no meio do caminho, na estrada, ferido, porque havia sido espancado, a Bíblia diz que ele estava meio morto. Aquele homem era um judeu. E o interessante notar que o sacerdote e o levita não param para ajudar aquele homem. O sacerdote e o levita, que eram os doutores, os mentores espirituais daquele homem, que eram os responsáveis por ensinar a lei, aquele homem que estava caído na beira do caminho, na beira da estrada, precisando de ajuda, eles não ajudaram aquele homem. E quem é que ajuda? O samaritano, que era, por sinal, que os judeus consideravam os samaritanos inimigos. E agora o samaritano vem e a Bíblia nos diz que ele cuida daquele homem, ele chega perto, ele encosta, ele chega perto e ele cuida daquele homem, ele lava, cuida daqueles ferimentos, passando óleo, passando vinho. Alguns estudiosos da Bíblia diz que geralmente se lavava com vinho primeiro os ferimentos, com vinagre, né? Para fazer a limpeza do local. E aí o texto diz, Jesus deixa no texto aqui, claro, que primeiro ele aplica óleo. Então alguns estudiosos dizem que propositalmente Jesus utilizou o óleo em primeiro lugar, ao invés do vinho, do vinagre, para demonstrar que esse óleo representa a graça de Deus. E depois é que ele vem com o vinho, de acordo com alguns estudiosos, né? De acordo com alguns teólogos, né? Então, aquele homem coloca óleo e vinho para tratar aquelas feridas a princípio, e depois coloca aquele homem no seu animal e leva para uma hospedaria. E quando chega lá, a Bíblia nos diz que ele tira 2 denários e entrega ao hospedeiro e diz: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei ou te pagarei quando voltar. Então o samaritano representa Cristo, o próprio Cristo, representa a graça de Deus, o Cristo, que veio para curar, que veio para nos livrar da maldição da lei, que aonde a lei diz apedreja, ele diz abraça, aonde a lei diz vinga-te, ele diz perdoa, aonde a lei diz algo, Jesus diz: eu porém vos digo. Aonde a lei de Moisés manda matar, Jesus cura. Então o samaritano é esse que representa tudo isso, irmãos. Qual é o cerne, o ponto central dessa mensagem? É que Jesus está dizendo: quando você vir alguém fracassado, levante. Quando você vir alguém precisando de ajuda, ajude. E outra coisa, e é ajudar o inimigo. Observe que o samaritano ajudou o inimigo, aquele judeu que estava caído, que era um inimigo do samaritano. E eu quero aproveitar aqui para dizer para vocês que quando a gente fala de amor, quando a gente fala de amor ao próximo, parece algo fácil, né? Mas não é algo fácil. Eu já tenho dito isso em outras mensagens que eu tive a oportunidade de dizer, e sempre me digo isso sem
sem se cansar, sem me cansar de dizer que não se ama a Deus e o próximo através da obediência da nossa própria vontade. É necessário nós termos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é quem vai nos capacitar, que é a virtude maior, é o caráter de Deus, é o caráter do próprio Cristo em nossas vidas. E não é fácil a gente amar aqueles a quem nós temos afinidade. Aqueles com quem nós temos afinidade, mas não é fácil amar a quem nós não temos afinidade. Aí está o grande problema. A lei de Deus, aquele doutor da lei, ele entendeu que a lei de Deus exigia total devoção a Deus e ao próximo. É por isso, quando Jesus pergunta a ele: você conhece o que está na lei, o que está escrito? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus, teu coração e teu próximo como a ti mesmo. Então ele entende, aquele doutor da lei entendeu que a lei exigia devoção a Deus e ao próximo, mas parece fácil, como eu vinha dizendo, parece fácil amar, mas não é. Não é fácil amar. Não é fácil. Porque muitos não entendem a interpretação dessa parábola, mas a interpretação do bom samaritano é que esse deserto representa a humanidade. A humanidade que está caída, a humanidade que está precisando de ajuda. Os ladrões representam o mal. O sacerdote e o levita representam a lei, que não salvam, somente julgam e condenam. E como tem sacerdotes e levitas nos dias atuais, né? Somente julgando e condenando as pessoas. E o samaritano representa Cristo, que salva através da sua graça. Aqui é uma interpretação clássica, né, da parábola. Agora, voltando aqui para a nossa temática, a hipocrisia, o pior erro da religião. Infelizmente, a religião não é o evangelho de Jesus. Religião não é evangelho. Evangelho é totalmente diferente. Religião foi algo criado pelos homens. Foi algo criado. Porque Jesus não ensinou religião. Jesus não é uma religião. Ele não trouxe uma religião. A religião é uma tentativa. É uma tentativa dos homens se chegarem a Deus por meio de rituais, por meio de objeto de culto e de adoração, por meio de gestos, de alguns tipos de comportamentos. Porque o homem em si, ele busca, ele tem esse desejo. Ele tem esse desejo no seu coração de encontrar o preenchimento de um vazio existencial. E ele quer um objeto de culto, de adoração, mas os homens deixaram a Cristo, rejeitaram a Cristo, o ensinamento de Cristo, para entrar pelo ensinamento da religião. Aí onde é que está toda a problemática? Toda a hipocrisia que fizeram da religião, que deram até um nome, né, de cristianismo, e colocaram a culpa em Jesus, dizendo que Jesus fundou o cristianismo, é o fundador do cristianismo. Isso não é verdade, gente. Jesus não é fundador do cristianismo. Jesus não é fundador de cristianismo. Muito menos de prédios, de prédios que as pessoas chamam de igreja. Jesus não é fundador de prédio nem de igreja. Pelo contrário, ele disse à mulher samaritana, lá em João 4, que iria chegar um momento em que nem mais no templo, nem em Jerusalém, nem mais no templo, nem no monte, né? Nem no monte, nem no templo, né?
monte lá em Gerezim, no templo lá em Jerusalém, que não seria mais o lugar correto de se adorar. Então a religião busca um lugar. A religião aponta um lugar onde se deve adorar. E para Jesus não é o lugar. Para Jesus não é o lugar. A importância de Jesus que ele dá é para o adorador. A importância é como se adora. Como se adora, não é aonde se adora. Não é onde se adora, mas é como se adora. Como se busca, que é em espírito e em verdade. A hipocrisia da religião é tão grande que nós vemos aqui nessa parábola. Quantos que hoje estão dentro de templos, né? Jesus ensinou o amor. Jesus ensinou o amor ao próximo. Isto é o cumprimento de toda a lei. Quem está dizendo isso não sou eu. É a Bíblia que você diz acreditar. Que muitos dizem que acreditam e que seguem. E essa Bíblia está dizendo que o cumprimento de toda a lei é o amor a Deus e ao próximo. Mas os religiosos, hipocritamente, eles acharam pouco isso. Eles não cumprem nem o amor de Deus. Eles não cumprem nem o amor. Eles não são capazes de cumprir nem o amor de Deus. Enquanto mais amar ao próximo. E a Bíblia deixa claro que quem não conhece a Deus, quem não ama é porque não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aí a Bíblia diz assim: se você não ama a Deus que você não vê, enquanto mais o próximo que você... Se você não ama o próximo que você vê, melhor dizendo, enquanto mais a Deus que você não vê. Então a hipocrisia da religião é um dos piores erros. A hipocrisia é o pior erro da religião. Porque ela diz que tem que ter um lugar para adorar. Aí criaram templos, né? Aí Jesus chega e diz: não, nem é no templo nem em Jerusalém. Não tem na Bíblia, ninguém pode provar na Bíblia que Jesus mandou adorar a ele no templo. Não, ele deixou claro para a mulher samaritana: é em espírito e em verdade. Mas a religião vem e diz: não basta só o amor, não. Só o amor não basta. Tem que adorar a Deus no templo, tem que ir para o templo, porque senão não é salvo. Aí fica um monte de gente sendo treinada não para amar a Deus e ao próximo, mas para frequentar um templo e se fingir. Por quê? Porque justamente a hipocrisia, quando a gente vai para a etimologia da palavra hipocrisia, essa hipocrisia remetia aos atores que encenavam as peças teatrais lá no Império Grego, na antiga Grécia, na Grécia antiga, em que os hipócritas eram os atores que usavam máscaras. Era uma pessoa fingida, que fazia um papel que não era deles, desempenhavam uma peça teatral. Daí vem a questão de o hipócrita ser alguém que ocupa uma realidade por trás de uma máscara, por trás de uma aparência. Ou seja, o hipócrita é aquele que finge crenças, finge virtudes, finge sentimentos e que finge ideias. Esse é o hipócrita, que finge tudo isso. Esta é a definição etimológica da palavra hipocrisia: fingimento. Fingimento, usar uma máscara, desempenhar uma peça teatral. É aquela pessoa fingida. Finge seus sentimentos, finge suas virtudes, finge suas crenças e finge suas ideias. É uma pessoa que tenta aparentar algo que nunca foi, algo que não é. E geralmente os hipócritas, eles simulam atos de bondade. E geralmente a moral, a ética, eles cobram dos outros. A ética eles cobram dos outros. E a moral eles cobram para eles. Certo? A moral eles cobram para eles. Nós vivemos numa época de tanta hipocrisia que as pessoas estão julgando, né? Como eu disse aqui desde o início, criaram várias coisas. O amor de Deus não é suficiente, não.
Só amar o próximo, que é o que nunca nós vamos conseguir fazer na sua íntegra, que é amar ao próximo. Porque, como eu disse, é fácil você amar seu filho, é fácil você amar seu pai, sua mãe. Claro que tem os conflitos, né, muitas vezes entre pais e filhos, mas eu estou dizendo que isso aqui é uma exceção, né? Às vezes os conflitos que há entre os pais, mas geralmente é muito fácil você amar os familiares, o sangue, né? Aqueles que têm laços sanguíneos. Agora o difícil é você amar o inimigo, aquele que lhe faz mal, aquele que te rejeita, aquele que fala mal de ti, aquele que te prejudica, aquele que quer te matar, aquele que quer, sabe, que quer que você suma, aquele que não se importa com você, aquele que não te dá valor. É difícil, meus irmãos. Então, as pessoas pensam que fazer a obra de Deus é estar dentro de um templo. É estar dentro de um templo, aleluia, Deus, orando, jejuando, né? As pessoas pensam que fazer a obra de Deus é aquele que toma a ceia do Senhor, né? Que eles chamam de Santa Ceia, que de santa não tem nada, né? Santa Ceia do Senhor não é nada daquilo que vocês estão fazendo. As igrejas estão celebrando a ceia do Senhor de modo errado. A ceia do Senhor nunca foi um pedacinho de pão com suco, um copinho de suco de uva. Não foi aquilo, isso foi coisa inventada pelo homem. A ceia do Senhor não era isso. Jesus não celebrou Santa Ceia, coisa nenhuma. Ele celebrou a Páscoa judaica. Jesus celebrou a Páscoa judaica, não foi Santa Ceia. Certo? E a ceia do Senhor que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11 era um jantar. Era um jantar, uma confraternização entre os irmãos, com o objetivo dos irmãos mais abastados ajudar os irmãos que não tinham nada. E isso está bem claro lá no texto, só que o sistema religioso deturpa tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Agora, se vocês quiserem ver a verdade, vocês vão lá para o texto que Paulo está dizendo. Que os irmãos que tinham mais estavam humilhando os que tinham menos. E estavam envergonhando a igreja de Deus e os que nada tinham. E por isso que Paulo pergunta a eles se eles não tinham casa para comer e para beber. E Paulo disse, olha, essa atitude de vocês, eu não concordo com essa atitude de vocês, porque vocês estão se reunindo, não é para melhor e para pior. É para pior, porque eu ouço que antes de tudo, quando vocês se ajuntam, é para se embriagar. E uns se embriagam e outros têm fome. E aí Paulo deixa claro, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e assim coma deste cálice. O que era se examinar a si mesmo? Alguém pensa que era examinar o pecado. Não era isso, irmãos. O texto está muito claro. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, Paulo está mandando fazer um exame de consciência, a forma como os irmãos estavam tratando os outros. Esse examinar-se a si mesmo, Paulo estava dizendo, examine-se a vocês mesmos, se vocês estão fazendo certo de deixar os irmãos passar fome, vocês que têm mais. Aí Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. O que era comer e beber indignamente? Era comer e beber não entendendo o amor que eles deveriam ter pelo próximo. Aí as igrejas, o sistema religioso criou que comer do cálice do Senhor indignamente é você participar da ceia em pecado. Se for para não participar da ceia, quem não tem pecado, ninguém pode participar da ceia. Porque todos nós temos pecado, todos nós pecamos todos os dias. E a Bíblia mesmo diz que quem disser que não tem pecado se faz mentiroso. Então o objetivo da ceia do Senhor não era essa questão de examinar quem tinha pecado ou não. Era a questão do amor fraternal entre os irmãos. Que eles estavam falhando nessa parte. Eles estavam falhando aí. Aí Paulo diz, quem participar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come deste pão e beba destes cálices, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. O que era não discernir o corpo do Senhor? Era eles não entenderem que eles precisavam cumprir o amor de Deus junto com aqueles que não tinham nada. E participar da ceia indignamente era justamente o pecado da falta do amor que eles estavam cometendo para com os irmãos que não tinham nada para comer. Esse é o sentido da ceia do Senhor. Aí transformaram, pegaram a ceia, o sistema religioso
pegou a ceia do Senhor, colocou o nome de Santa Ceia e transformou a ceia do Senhor, que não tem nada a ver com Santa Ceia, num instrumento de julgamento para julgar a vida dos outros, para dizer quem tem condições ou não de participar da ceia do Senhor. E muitos irmãos estão dentro das igrejas ouvindo essa mesma conversinha, essa mesma historinha, acreditando nisso, porque os pastores não têm condições de falar a verdade, não tem a clareza, não tem a coragem, não tem a honestidade de falar a verdade para as pessoas do que se trata a ceia do Senhor. E estão enganando até hoje as pessoas dentro desse ritual que não serve para nada, que é um ritual morto, que não serve para nada, só serve para enojar a Deus. E estão enganando as pessoas. E a religião é hipócrita. O sistema religioso é hipócrita. Aí não, para fazer a obra de Deus você tem que ser batizado, participar da ceia, ser casado no papel. Começaram a criar normas. Jesus chegou e disse, olha, não tem religião. É o caminho, eu sou o caminho, não é religião. Eu sou. É seguir a mim e não a religião. Jesus disse, aquele que quer ir a Deus tem que vir ao Filho, tem que passar pelo Filho. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então não é religião, é Jesus. Mas as pessoas esqueceram o ensinamento de Jesus e a religião vai e cria normas. A religião diz, não é o amor não. É normas, então eu vou criar. Então a religião vai e cria. Tem que ser casado no papel, porque se não for casado no papel é amaziado, é amancebado, está em fornicação, está em pecado, que não está. Eu tenho um estudo sobre isso aí, mostrando que é um erro muitos pastores dizer que as pessoas que não têm um papel assinado estão em pecado. Eu tenho esse estudo aí, vocês podem acompanhar lá no Facebook, que eu tenho lá. Pode entrar no meu canal, Ademir Nascimento, lá no Facebook, pode entrar na minha página lá, que vocês vão ver um estudo só sobre isso aí. Eu refutando, desmentindo um pastor, inclusive de renome aqui no Brasil. Eu não citei o nome dele por uma questão ética, mas vocês que vão ver aí na internet vão ver quem é. Tem muitos conversando besteira aí sobre esse assunto. Aí menosprezam os divorciados, quem se casou, quem contraiu novo matrimônio pela segunda vez, dizem que essas pessoas estão em pecado, estão em adultério, que eles não sabem nem o que é adultério. Aí o dízimo dessas pessoas eles querem. Eles não sabem nem definir o que significa adultério, fornicação e prostituição. 3 coisas simples de definir que eles não sabem. Aí estão aí, as pessoas estão em adultério, não pode cantar, não pode cear, não pode participar de nenhuma atividade na igreja, mas pode dizimar, pode ofertar, viu? Aí, nessas igrejas, se você não ajuda com nada financeiro, você é excluído, porque a religião, ela busca vantagens, ela busca dinheiro. O dinheiro é quem move a religião. Se tirar o dinheiro, a religião fracassa. Se surgisse uma lei aí dizendo que as igrejas evangélicas não poderiam mais, todas as igrejas, eu vou incluir aqui todas as igrejas que não podiam mais arrecadar dízimos e ofertas, o que tinha de gente aí fechando a igreja não era brincadeira, dizendo, não, eu não tenho mais chamado mais não. Eu achei que tinha, mas não tenho mais não. É assim. Entendeu? Aí criaram a ceia, criaram a história que tem que ser casado no papel para cear, criaram a tal da Santa Ceia, criaram o batismo nas águas, que o batismo que a Bíblia fala, está lá em Efésios capítulo 2, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Esse batismo é o batismo de arrependimento, não é batismo de água. Batismo de água foi um ritual que criaram para introduzir as pessoas, né? É um testemunho público de fé, para introduzir as pessoas dentro dos templos religiosos. Dentro dos templos religiosos, dentro das convenções religiosas, criaram uma profissão de fé e utilizam o batismo em águas para colocar as pessoas dentro dos templos físicos. Mas a gente sabe que pela Bíblia, o batismo que Deus aceita entre nós e Ele é a nossa conversão. É quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Esse é o batismo, que é o batismo de arrependimento. Mas a religião criou o batismo, criou o dízimo, tem que dar o dízimo. Se não pagar o dízimo,
Se não devolver o dízimo, está roubando a Deus, segundo eles, que é outra aberração. Esse ensino é outro erro. E eu quero dizer a vocês aqui que eu não tenho nada contra com o dízimo. Eu só sou contra de chegar a enganar o povo, de dizer que o povo é ladrão se não devolver o dízimo, e dizer que o dízimo só tem que ser devolvido no templo. Está errado. O dízimo pode ser devolvido para alimentar a fome de um vizinho seu, de uma pessoa, para comprar um medicamento para uma pessoa que está precisando. Dízimo não é isso que estão ensinando aí, não. Isso é baboseira, é balela, que estão ensinando para lhe convencer de que você tem que acreditar nisso. Mas é mentira. E eu não sou contra pedir o dízimo. Eu sou contra exigir. Eu sou contra acusar as pessoas, dizer que as pessoas vão para o inferno se não dizimar, que não vão ser salvas se não dizimar. Eu sou contra tudo isso. E além do mais, eu sou contra porque eles pedem o dízimo, eles chegam hipocritamente e dizem assim: ó, irmão, você tem que devolver o dízimo, que é um mandamento bíblico. Aí você vai lá e devolve o dízimo. E eles não fazem o que é para fazer com o dízimo, que é alimentar os necessitados, os órfãos e as viúvas. E os estrangeiros, como era na época. Então, quer cumprir a Bíblia? Então cumpra, de verdade. Não fique enrolando. Aí os dízimos hoje servem para bancar luxo de pastor. Aí fica um monte de pastorada aí, um bocado de pastorada, milionários às custas do Evangelho, às custas da palavra de Deus. Ainda tem a cara de pau de vir para a internet pedir Jesus, liberta esse homem e essa mulher do vício da cachaça, liberta esse homem e essa mulher do vício das drogas, liberta esse homem e essa mulher do vício do adultério, da prostituição. Ora para Jesus libertar também do vício do dinheiro, rapaz. Cadê que vocês oram para Jesus libertar vocês do vício da ganância, da cobiça, da avareza, da soberba, da prepotência, da falta de amor, da altivez do espírito, da falta de humildade? Cadê que vocês pedem para Deus libertar vocês também disso? É fácil chegar na internet: Deus liberta o povo da cachaça, liberta. Ei, Jesus não foi traído por um cachaceiro, não. Jesus foi traído por uma pessoa que não tinha colocado um gole de álcool na boca, mas era mentirosa. E quantos que tem aí que se julga melhor do que os outros? Ah, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Faz coisa pior. Faz coisa pior. Está dentro do templo igual o levita e o sacerdote, mas não ajuda ninguém. E vocês sabem o que é fazer a obra de Deus? É ajudar o próximo. O samaritano estava fazendo a obra de Deus. O levita, nesse texto com o sacerdote, eles não estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam sendo fingidos e hipocritamente fingidos. Hipocritamente eles estavam sendo hipócritas, estavam agindo hipocritamente, porque estavam no templo e era quem mais poderia ter ajudado aquele homem, pela regra, né, das coisas, pelo andar das coisas, pela lógica das coisas. Era para o levita, era para o sacerdote e o levita, né, o seu assessor, ter ajudado o homem que estava caído na beira do caminho. Afinal de contas, aquele homem era judeu, era um irmão deles. Aí Jesus deixa pasmos os seus ouvintes quando Jesus fala que um samaritano vem e ajuda aquele homem, o judeu que estava caído. Então, a hipocrisia da religião é grande, irmãos. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e se justificam achando que são os melhores. Ei, vou dizer uma coisa para vocês. Quase 30 anos de evangelho aqui, ó. Quase 30 anos de evangelho. Vou dizer uma coisa para vocês. Nunca vi ninguém dar uma de santo para ser certo. Quando vi alguém arrotando santidade demais, eu digo isso por experiência própria, já vi muito. O cabra chegar na minha frente: é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Quando eu vou saber, vou olhar e vejo com os meus próprios olhos, eu vejo que não é nada daquilo. Então, torneira apertada demais tem vazamento. Vou repetir mais uma vez: torneira apertada demais tem vazamento. Então a religião é hipócrita. Aí criaram. Aí
vem um monte de pastor, aí não, tem que dar o dízimo, porque se você não der, você está errando contra Deus. Aí quando você dá o dízimo lá, ele pega o dízimo, vai gastar com luxo, com mansões, com igreja bonita, com casa bonita, com viagens, com carro bonito, com avião, com helicóptero, com fazendas. Ó, eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Isso aqui é uma posição minha, mas tem embasamento. É uma posição minha, mas tem embasamento bíblico. Total embasamento bíblico. Pastor que enriqueceu, que enriquece, ou que enriqueceu, ou que se tornou rico, ou que é rico, ou que está se tornando rico, milionário, multimilionário, bilionário, às custas da obra de Deus, não tem valor nenhum para pregar evangelho. Não venha para cá, não. Não venha não, porque não tem valor nenhum para pregar evangelho. Não tem. Não tem. Para mim, está desqualificado. Porque um homem de Deus, ele só é qualificado para pregar o evangelho quando ele não usa do evangelho para ganhar dinheiro. Usou do evangelho para ganhar dinheiro, para obter vantagens pessoais, isso não é homem de Deus. Não venha para cá com essa, não. Você é homem do diabo, você é homem do Satanás. Você é um instrumento do cão. Você não é instrumento de Deus. Não venha para cá com essa. Viu? Homem de Deus que diz que é homem de Deus e vive se candidatando em política. Ah, eu sou pastor, mas eu sou político. Que faz parte dessa ceboseira. Que vocês fazem parte dessa ceboseira por causa de dinheiro. Vocês não têm autoridade para pregar evangelho. Vocês são instrumento do cão, do Satanás. Não é de Deus, instrumento de Deus. Não venha para cá com essa, não. Porque Jesus não aceitou. Quando o diabo chegou para Jesus e disse, olha, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares, Jesus não desistiu da sua missão. Eu não sou contra ninguém se candidatar a político. Quer se candidatar, se candidata. Agora não venha para cá dizer que é pastor e que é político, que isso não cola. Isso não cola. Isso não cola. E você pode querer me provar com a Bíblia, que você não vai provar. Você vai provar o que você quer. Agora a Bíblia não vai dar respaldo. Não vai. Ah, pastor, mas Daniel era estadista, era um servo de Deus e era estadista, era um político. Não prova, isso não prova nada. Daniel não era um pastor de igreja. Daniel não era um pastor de rebanho. Ele era um servo de Deus. Qualquer servo de Deus pode se candidatar a um cargo político, a lei do país. Eu conheço a lei do país e sei que a nossa Constituição Federal permite que você se candidate como um cidadão. Você tem direito. Eu tenho direito de me candidatar. Agora, eu como pastor, se eu quiser me candidatar e me envolver na área da política, eu tenho que abandonar a minha vocação, a minha função. Não posso misturar as coisas. A Bíblia diz que um soldado que milita não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então não adianta. Pastor que enriqueceu, que é milionário às custas da obra de Deus, não tem autoridade, meu filho. Não tem. Jesus se negou a aceitar o prato que o diabo queria dar a ele. O diabo disse, tudo isso eu te darei se me adorares. Se prostrar e me adorar, Jesus não aceitou. Lá em Mateus 4. Paulo dependia de uma oferta dos irmãos. Que a única igreja que o ajudou foi a igreja de Filipos, dos filipenses. A igreja de Corinto era uma igreja que sufocava, que não ajudava nada a Paulo. E Paulo precisava trabalhar com suas próprias mãos para sobreviver como construtor de tendas, morando em casa alugada para sobreviver, para não ser pesado a ninguém. Aí vem um bocado desses picaretas aqui, aí vem dizer que evangelho é isso? É você enriquecer as custas da obra de Deus? Isso é hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. Fingidos, hipócritas, malditos. Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar. Eu preguei e venho pregando há quase 25 anos. Agora no próximo ano que vai entrar, faz 25 anos que eu prego essa palavra. Nunca ganhei dinheiro de igreja. Nunca comprei carro às custas. Possuí 4 carros. Mas nunca foi às custas da igreja. Não foi R$1, 1 centavo às custas do meu ministério. Nunca usei a palavra de Deus para ganhar dinheiro de ninguém. Pelo contrário, eu tirava do bolso para ajudar a obra de Deus. Então fazer a obra de Deus não é isso que vocês estão fazendo, não. Viu? Fazer a obra de Deus não é você ir para cima do monte, orar, jejuar, fazer vigília.
ser batizado nas águas, tomar a tal santa ceia de vocês, ser dizimista, ofertante, ir para a igreja todos os dias, né? Ir para a igreja todos os dias, andar no padrão, parecido com crente, mas não é crente, parece, mas não é. Jesus disse, seja crente, não pareça, seja. Então não é se parecer com crente, não é cumprir usos e costumes, normas humanas das denominações, normas éticas, baseadas geralmente em moralismos transitórios. Não é isso? Fazer a obra de Deus não é isso. Fazer a obra de Deus é ajudar o próximo. O samaritano entendeu o que era a obra de Deus. O levita e o sacerdote mostraram que eram dois hipócritas. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas acusando as outras. Ah, porque você não vem mais para a igreja? Você está desviado porque não faz mais parte de uma igreja. Você precisa estar ligado a uma igreja. Você precisa congregar. Eu preciso estar congregado em Cristo espiritualmente. O meu coração precisa estar em Cristo. Não é dentro de igreja. Ah, pastor, mas o senhor está tirando o meu direito de adorar a Deus no templo? Não. Vá. Está gostando de ir para o templo? É legal para você? Se está gostando, você gosta de ir? Está bom para você? Pode ir. Para mim, não. Para mim, eu não tenho isso, não. Eu não preciso estar dentro de um templo para ter Deus. Eu não preciso estar dentro de um templo para ter Jesus. Eu não preciso estar dentro de um templo para cuidar da minha vida espiritual. Se você acha que é assim, não vá. Agora não pegue a sua régua e tente medir os outros, não. Vá e deixe quem quiser ir. E quem quiser não ir, também tem o direito de não ir. E a espiritualidade, a comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus não depende do templo. O apóstolo Pedro diz assim, que os presbíteros não deveriam apacentar o rebanho de Deus como tendo domínio sobre eles ou por torpe ganância. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. E que alguns caíram em muitas tentações por quererem ser ricos e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então o homem de Deus, o homem de Deus de verdade, ele tem uma postura definida em relação ao dinheiro. Não tem problema nenhum se você tiver uma profissão, se você enricar, ficar milionário às suas custas. Não tem nenhum problema. Porque ser rico e ser milionário não é problema. O problema é quando você usa do dinheiro, quando você usa a riqueza para querer se beneficiar. Aí quer dizer que chega para os irmãos, aí diz, irmão, para você abençoe a obra de Deus. Ore para Jesus abençoar a sua vida. Aí por que você não ora para Jesus abençoar a sua vida também? Tem que tirar dinheiro dos irmãos. Quer dizer que quando é para os irmãos serem abençoados, eles têm que orar. E você, quando é para ser abençoado, você tem que pedir aos irmãos. É assim? Aí a religião é traiçoeira. A religião é manipuladora. A religião domina, manipula, ludibria, engana, engolda. As pessoas têm uma parcela de culpa também porque não estudam. As pessoas têm uma parcela de culpa porque são iguais a marionetes, a massa de manobra que só fazem ouvir e não tem um senso crítico e reflexivo para entender onde está a verdade. E ficam indo na cabeça desses picaretas, pelo entendimento desses picaretas. Tem muita gente por aí querendo ensinar a Bíblia que não sabe de porcaria nenhuma. E fica querendo ensinar a Bíblia, querendo ensinar o que não sabe. Aí as pregações de hoje é divórcio é a qualidade de sexo que você faz com seu cônjuge. Eu não permito que nenhum pastor, pastora, pastor, pai de santo, padre, seja o que for, venha se meter na minha vida sexual entre eu e minha mulher. Não permito. Se vier, eu digo, olha, vá tomar conta da sua vida, isso é algo privado meu e da minha esposa, nem o senhor nem ninguém tem o direito de se meter nisso. Viu? É porque não tem o que pregar.
Aí fica, sexo oral é pecado, sexo anal é pecado, não sei o que, fazer tatuagem é pecado, beber vinho é pecado, e a praia é pecado. Isso são tudo baboseiras que a religião criou, a hipocrisia criou. Vocês são hipócritas, rapaz. Vocês criam ensinamentos deturpados, ensinamentos espúrios, ensinamentos estrambólicos, esdrúxulos, coisas esdrúxulas. Vocês criam coisas esdrúxulas, vocês não ensinam a palavra de Deus. Vocês enganam. Pega um pobre coitado que está sofrendo, aí provoca o medo da pessoa. Olha, a religião trabalha com medo, culpa e ganância. Olha, com medo, ganância e culpa. Olha o medo, olha o medo. Você tem que fazer isso para Deus, porque senão Deus vai pesar a mão. Olha o medo. Aí a ganância. Faça isso para Deus lhe dar isso. Deus só vai lhe dar isso quando você fizer isso. Aí a pessoa vai, faz tal coisa que a religião manda, aí chega e diz, não, pastor, não se cumpriu não. Aí ele joga a culpa em você. Aí chega e diz assim, não se cumpriu porque você não teve fé. Não se cumpriu porque você não mereceu. Não se cumpriu porque você não buscou, entendeu? É tudo uma saída que essa miséria religiosa usa para enganar as pessoas, para engoldar as pessoas. E a pessoa que não tem o conhecimento fica preso a essas pragas desses ensinamentos que não tem nada de Bíblia, é só hipocrisia. Eu quero que vocês venham para cá dizer para mim onde é que está escrito que a gente só vai se salvar se frequentar um templo religioso. Porque o próprio Jesus está dizendo que não é o lugar, não é o templo, é o adorador, é o coração do adorador, a forma como ele está adorando, não é onde ele esteja adorando. Então, adore a Deus na sua casa, adore a Deus no seu quarto. Jesus diz assim, quando vocês quiserem conversar comigo, vá lá para a igreja, ele diz assim, vá lá para a Assembleia de Deus, vá lá para a Presbiteriana, vá lá para a Batista, Metodista, Wesleyana, Anglicana, Luterana, não sei mais o que. É assim que ele diz? Não, ele diz, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora para mim, para o vosso Pai do céu em secreto, que ele ouvirá a tua oração e dará resposta. Não manda ir para templo, não. Templo foi criado pelo homem. O templo foi criado pelo homem. Essa ganância de manter, esse desespero desses pastores de manter o povo dentro do templo, sabe o que é? Onde só tem falsidade, fingimento, hipocrisia, julgam a vida alheia, come demais. Ainda diz assim, o que crente não bebe, come igual os porcos. Igual os porcos, desregradamente, não pode ver comida, é tudo glutão, doido por comida, a maioria. Com raras e honrosas exceções. Eu tive um professor, quando eu fazia direito, ele disse, olha, sempre que você criticar, sempre deixe claro, não são todos, não generaliza. Com raras e honrosas exceções. Mas a maioria são falador da vida alheia. A maioria são fingidos, são hipócritas, são orgulhosos, são avarentos, são mesquinhos, falam mal da vida dos outros, não têm amor pelos outros, são orgulhosos, julgam os outros, se acham mais santo do que os outros, mais certinho, mais santo. Falsos, moralistas, todos cheios de moralismos baratos, falsos. Onde eu vi mais ingratidão foi no meio desse povo. Conheci muitas pessoas legais, muitas pessoas de Deus, muitas pessoas bacanas, muitas pessoas legais, sim, mas me deparei com muita hipocrisia. Hipocrisia, fingimento. É quase 30 anos, meu filho. Quase 30 anos vivendo essa mesma situação. Então hoje é algo que eu não quero mais para a minha vida. Sabe onde é a minha igreja hoje? Minha igreja hoje é a minha casa. A minha igreja é a minha casa. A igreja sou eu. A igreja a qual eu frequento hoje é a minha própria casa. Agora eu posso, não tem problema nenhum. Às vezes eu sou convidado, pastor Ademir, vem aqui na minha igreja louvar, venha cantar, venha pregar um dia, venha participar aqui, vou. Congregar não. Eu congrego em Jesus espiritualmente. Quero não, filho. Quero não. Aonde eu mais vi falta de amor foi dentro de templo. Aonde eu mais vi hipocrisia foi dentro de templo. As maiores perseguições que eu sofri na minha vida não foi de gente lá de fora que não era crente, não. Que não se dizia crente, não. As maiores perseguições que eu sofri na minha vida, os maiores julgamentos que eu sofri na minha vida, e venho sofrendo até hoje, é do meio de crente.
do meio de crente, daqueles, dos levitas e dos sacerdotes, que estão aí para julgar a vida alheia, viu? Que estão aí para julgar a vida alheia. Então, deixa aqui no meu canto, deixa aqui no meu cantinho, tá bom demais, tá tudo bem, aqui eu não me estresso, aqui eu não esquento a cabeça. Muitas vezes, eu pregava na minha igreja, onde eu fazia parte, né, onde eu era pastor, e eu via muitas vezes eu me preparar 15 dias para dar um sermão na igreja, para trazer um ensinamento para a igreja, e quando eu chegava lá, que eu começava a ensinar, o povo não vinha, e os que vinham ficavam olhando para o relógio para ir embora, ficava torcendo a boca, discordando do meu ensinamento, ficava olhando lá para o outro lado, se levantava e ia beber água para não ouvir eu falar. Então eu quero mais uma vida dessa para mim, irmãos? Eu quero mais uma vida dessa para mim? Tem um pastor de renome no Brasil que ele disse, olha, eu andei 30 anos pregando desse Brasil de um canto a outro, norte ao sul. Eu descobri que crente não gosta de ensinamento. Os pecados que vocês pregam, são pecados baseados numa ética moralista, rapaz. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar só um exemplo aqui, só para a gente já finalizar aqui. O exemplo que eu vou dar para vocês. O exemplo que eu vou dar para vocês é que existem alguns pecados hoje que não é mais pecado. Aí eu pergunto a vocês, como pode um pecado deixar de ser pecado? Porque na Bíblia o que é pecado é pecado. É pecado no Japão, na China, onde você for. Em qualquer canto do Brasil. E outra coisa, e o pecado não tem validade não. Ele foi pecado e continua sendo. Por exemplo, matar, roubar, adulterar, dizer falso testemunho, desonrar os pais, o pai e a mãe. Entendeu? Fala mal dos outros, dar falso testemunho, cobiçar. Isso aqui é pecado. Sempre foi, sempre será. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, há uns 40 anos ou 50 anos, ninguém podia usar perfume não, que era perfume do diabo, era cheiro do Satanás. Hoje em dia, o que os crentes mais usam é perfume. Você vai numa igreja de domingo, o povo todo, só falta tomar um banho de perfume para ir para a igreja. Mas antigamente não podia não, que era o perfume do cão. Olha aí, como ensinaram muita coisa errada o povo. Quer outro exemplo? Televisão não podia usar, era a imagem da besta. A televisão era a imagem da besta, não podia não. Quem tivesse uma televisão na sua casa nos anos 50, 60, 70, 80, 90, era disciplinado, o pastor disciplinava, não pode porque é a imagem do Satanás, é a imagem da besta. Aí perguntava, por quê, pastor? Não, porque o pecado está lá na televisão. Não era mais fácil ensinar o povo que eles tinham o Espírito Santo? Não era mais fácil chegar e ensinar, meu filho, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo guiará você naquilo que você deve assistir ou não. Porque afinal de contas você está com o controle na mão, o controle está na sua mão. Mas em vez disso, disciplinavam as pessoas. Humilhavam as pessoas, chamavam as pessoas na frente na hora dos cultos e humilhavam as pessoas. Aí o que acontece? Hoje chegou o celular, o smartphone, está aí, as redes sociais, as mídias sociais, o TikTok, o Instagram, o Kawaii, sites que você abre, é cheio de pornografia, de coisas sem futuro. E agora, o que fazer? Crente não pode mais usar celular não, gente? Aí deixou de ser pecado agora, foi? Isso mostra as baboseiras que as pessoas, que pastores despreparados e desqualificados têm ensinado. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo, a maioria dos pastores não tem qualificação para ensinar a Bíblia. É verdade. A maioria não tem. Não tem. A igreja da qual eu participava, eu exigia formação teológica. Olha, só é pastor se tiver formação teológica. Se não for, não serve para ser pastor. Porque para mim o pastor tem que ter o preparo espiritual, claro, tem que ter o preparo espiritual, e depois tem que ter o preparo teológico e intelectual secular. Mas tem que ter preparo. Esse negócio do cabra chegar e, não, porque eu tenho 20 anos de crente, já dá para eu ser pastor. Negativo. Negativo. Você vai ensinar baboseira, vai ensinar besteira. Ó, você que está ensinando Bíblia aí, eu vejo muita gente ensinando Bíblia, sabe? Querendo dar uma de professor de Bíblia. Eu aconselho você parar. Pare. Pare de ensinar Bíblia, pare de... Você não sabe de Bíblia.
Quem não estudou não tem o que ensinar. Então pare, pelo amor de Deus. Você está causando um desserviço. Você está causando um desserviço para a obra de Deus. Então pare com isso. Vá estudar primeiro. Vá se preparar. Vá conhecer. Vá se formar. Se prepare. Aí depois você vem e ensina. Vá se sentar primeiro lá no banquinho da faculdade e vá aprender. Quando você aprender com os mestres, com os livros, com os humildes, com a sabedoria, com a vida, e que você tiver embasamento, bagagem, gabarito, saber ilibado, saber esmerado, aí você vem e diz, agora sim, agora eu vou dar aula. Agora eu vou falar, porque eu entendo do que eu estou falando. Não que eu não tenha mais o que aprender. Não que nós não tenhamos mais o que aprender, porque o estudo é um eterno aprendizado. Agora, eu vejo muita besteira aí na internet, muita pregação sem pé sem cabeça, muita coisa sem pé sem cabeça. O assunto é tatuagem, se pode fazer sexo anal, não pode, se pode fazer sexo oral, não pode, se pode jogar bola, não pode, se pode dormir sem roupa, sabe? É uma baboseira. O irmão que casou de novo, o pastor que adulterou, o pastor que pecou, é só falando mal da vida dos outros. Aí às vezes eu entro aí na internet, às vezes eu digo, rapaz, vamos pregar a palavra de Deus, amor. Tanto assunto importante para vocês pregarem. Se você pegar a área da bibliologia é uma área rica. Bibliologia rica, riquíssima. Vamos falar das línguas originais que a Bíblia foi escrita. Tem várias temáticas boas, gostosas de estudar, de discutir, sabe? Dentro da bibliologia. Vão ensinar generalidades bíblicas, materiais da escrita bíblica. Vão ensinar canonicidade, inspiração. Vão ensinar evangelhos sinóticos. Vão ensinar livros históricos, livros poéticos. Vão ensinar o Pentateuco. Vão ensinar período intertestamentário ou período interbíblico. Vão ensinar teologia bíblica de Atos, das cartas paulinas, das cartas pedrinas, das cartas joaninas, das epístolas gerais. Vão ensinar para tirar o povo desse analfabetismo bíblico que o povo está vivendo, rapaz. Aí vocês, é uma coisa só, abre a internet, divórcio. Porque divórcio, aí nem para falar de um assunto que vocês se propõem a falar, vocês sabem. Porque vocês querem tratar o divórcio sem saber. É só uma cantiga só, uma cantiguinha só. É a síndrome do papagaio. É um repetindo o que ouve o outro dizer. Inclusive eu convido você para assistir no Facebook um assunto meu, 3 vídeos meus sobre divórcio. Você vai aprender tudo sobre divórcio. Tintim por tintim, tudo. Divórcio não tem nada a ver com teologia, tem nada a ver com isso que vocês pregam, não. Tudo errado. Divórcio é campo da bioética. Deixa eu ensinar vocês aqui, deixa eu ensinar. Eu acho que eu tenho autoridade para ensinar, né? Eu acho que eu tenho, que eu estudei. Eu tenho professor, eu fiz 2 cursos teológicos, 2 formações de bacharel em teologia. Não estou aqui me engrandecendo, não. Se você quiser achar que eu estou me engrandecendo, é um problema seu. A gente não se engrandece por dizer aquilo que nós somos. Eu ainda tenho muita coisa que aprender. O pastor Ademir, eu já ensino há quase 30 anos. Tem muita coisa que aprender ainda. Muito. Quando eu pego no meu livro, eu digo, meu Deus, como eu tenho coisa para aprender. Não sei de tudo, não. Mas eu acho que eu tenho autoridade para ensinar. Eu acho, e vou dizer mais, eu tenho certeza, porque eu estudei. Estudei, me formei em 2 escolas teológicas, bacharelado em teologia. Me especializei, tive professores, tive mestres. Me sentei durante 8 anos num banco de uma faculdade teológica, passei 5 anos numa faculdade e 3 anos noutra para me formar, 8 anos de estudo, mais de 24 anos que ensino teologia. Tive a humildade de ir lá e me sentar. E por que hoje eu não posso aqui ficar de pé para ensinar? É nesse sentido que eu estou falando. Não estou aqui me engrandecendo. A gente se engrandece quando a gente quer ser melhor do que os outros. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Tem muito teólogo que é melhor do que eu, que estuda mais do que eu, que tem mais conhecimento que eu. Isso eu tenho certeza. Eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom. Eu me considero um excelente professor naquilo que eu faço. Não é nem ótimo, é excelente.
Mas eu sei que existem pessoas mais gabaritadas do que eu, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu digo uma coisa para você. Para de ensinar besteira. Para de ensinar besteira que você está prestando um desserviço. E procure se preparar para ensinar, para tirar o povo desse analfabetismo. E para ver se a gente diminui mais essa hipocrisia que nós estamos vendo no meio da religião. É uma podridão. Podridão. E Deus não está se agradando disso. É claro que não. É claro que não. Porque vocês estão esquecendo do amor ao próximo. O amor ao próximo vocês não têm. Vocês estão preocupados com rituais. Vocês estão preocupados com liturgia. Vocês estão preocupados com usos e costumes. Vocês estão preocupados com moralismos. Com a moral. Com a moral. E a ética? E a ética? Se é que vocês sabem a diferença de moral e ética. Se é que vocês sabem. Inclusive, eu quero convidar você para um estudo também no Facebook que eu tenho. A doutrina do pecado vezes moralidade humana. Veja lá que você vai entender bem direitinho essa questão do pecado. Essa questão do pecado, nós somos enganados. Eu fui enganado muito tempo com a questão do pecado. Pecado não é o que você pensa que é, não. É aquilo que está escrito na Bíblia. Mas os seres humanos, as igrejas, né, trouxeram lá o moralismo da filosofia. A filosofia trouxeram lá o moralismo e introduziram dentro do cristianismo. E jogaram isso como uma ética. Uma ética moral, que não tem nada a ver. Moral e ética são duas coisas distintas. Mas misturaram. Causaram a mistura. A ética e a moral. Então tem que ser separado. Porque a ética tem nada a ver com a moral. A ética fala do amor, da vida. A moral são costumes. A moral é subjetiva. A moral é volátil, ela muda. De tempos em tempos. Está aí o exemplo que eu dei agora. Da televisão. Um certo tempo atrás, digamos assim, dos anos 40 aos anos 90, a televisão era proibida no meio do povo evangélico. Por causa de uma ética moralista. Porque era pecado. Aí agora veio o smartphone. Com tudo escancarado. Que você quiser. Tudo escancarado. Tudo. Você abre um vídeo para ver um vídeo para estudar. Você quer fazer um estudo, você abre lá o vídeo, está lá uma mulher nua na sua frente. Você abre o vídeo, está lá uma mulher se requebrando só de biquíni na sua frente. Entendeu? Então, se for assim, agora não pode mais usar o telefone, não? Porque o pecado está em toda parte. O incentivo, a lascívia, né? A lascívia, a sensualidade, o espírito de sensualidade, de lascívia. Espírito de Jezabel, né? Está em todo lugar. E agora? Então isso mostra que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ensinando para as pessoas. Aí eu aconselho esses pastores, rapaz, vamos ensinar coisas produtivas para o povo. Se vocês não souberem, eu ensino para vocês, eu mostro para vocês como ensinar para o povo. Eu ensino. Eu dou uma sequência de estudo aí para vocês ensinar. Ó, teologia patrística tem um monte de coisa boa. Um monte de coisa boa. Conselhos ecumênicos, católicos, ecumênicos. Nós temos aí os estudos de Santo Agostinho de Hipona, os estudos de Tomás de Aquino, os estudos dos pais apostólicos, dos pais nicenos, pós-nicenos, entendeu? Dos pais apostólicos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século. Nós temos aí os estudos dos pais apostólicos da Idade Média, da Idade Contemporânea. Tudo isso aí. Mas vocês não ensinam. Crentes aí com 40 anos, 50 anos de crente que diz que conhece a Trindade, mas não sabe da onde veio o estudo da Trindade. Então, a hipocrisia é muito grande, irmãos. Então, para finalizar aqui, eu convido você a visitar no Facebook os nossos estudos. Ademir Nascimento, você entra lá na minha página no Facebook, no meu perfil, e vocês vão encontrar vários estudos teológicos lá. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco e vamos lembrar dessa parábola. Fazer a obra de Deus é fazer o bem. E os homens deixaram de fazer
o bem quando se acharam que estava fazendo a obra de Deus por praticar uma religião. E não é. Religião não tem nada a ver com Deus. Religião não tem nada a ver com Jesus. Fazer a obra de Deus é ajudar o próximo. E é isso que nós estamos em processo de aprendizado. Ninguém aprendeu a amar o próximo. Inclusive, tem uma frase que eu não me lembro de quem é, mas eu quero encerrar com essa frase que diz assim: aprendemos a nadar como os peixes. Aprendemos a voar como os pássaros. Mas não aprendemos ainda a conviver como irmãos. E é isso que estamos precisando. E a religião, infelizmente, ela não preenche essa proposta de nos ensinarmos a amarmos uns aos outros. Mas somente o Evangelho puro de Jesus, através do fruto do Espírito Santo, do caráter de Deus, de Jesus Cristo em nós, no nosso coração, é que nos ajudará a cumprir o Evangelho de Jesus. Por quê? Quem ama o próximo, cumpre toda a lei e os profetas. É por isso que Jesus disse àquele homem: bem-aventurado serás, se assim fizerdes e assim procederdes. Então, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, até uma outra oportunidade, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Fiquem todos com Deus e um forte abraço do pastor e professor Ademir Nascimento. Deus abençoe.